Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Aleluia! Graças a Deus! É no nome santo de Jesus, ungido e Salvador, que nós damos início a mais uma explanação, e a minha saudação para você: a paz seja contigo. Então, desta maneira aqui, manifesto tamanha satisfação em estar aqui com você. Deus venha ser louvado e exaltado. Então vamos acompanhar mais um tema, continuando a nossa série Fé, Hebreus 11. Vamos examinar e agora falar, continuando na nossa maratona aqui, vamos observar mais um versículo, e o versículo é o 29, Hebreus capítulo 11, e o versículo 29, o Eterno venha ser louvado e adorado por tão grande oportunidade que nós temos aqui. Então, Hebreus 11, 29, acompanhe juntamente com a gente. Então, diz aqui o seguinte, vamos ler na versão KJA, como de costume, diz assim: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios o procuraram também atravessá-lo, morreram o quê? Afogado. Então, pela fé, ou seja, pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Então, nós observamos que Deus, ele age, Deus, ele manifesta o seu poder. Nós observando, conforme as escrituras, como o clamor dos filhos de Israel tinham chegado até o céu, porque eles estavam em dura servidão, conforme nós lemos lá em Êxodo capítulo 1, capítulo 2, nós observamos o que? Nós observamos que levantou-se um outro faraó, que não conhecia José, nem conhecia a geração na qual viveu no tempo de José. Levantou-se um outro faraó e, com medo do povo multiplicar, o que ele fez? Ou seja, castigou o povo com dura servidão, para que eles não se multiplicassem, mas continuavam se multiplicando. Nós observamos também ali a ordem para jogar os meninos no rio, para que a população não aumentasse por parte de Faraó, para exterminar a nação de Israel, para não ser uma nação forte. Nós observamos que os filhos de Israel clamaram. Então o Eterno lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então ele lembrou-se da aliança com esses três homens, de abençoar sua descendência, de dar a terra de Canaã para sua descendência. Então nós observamos muitos milagres no Egito, e nós observamos aqui, após eles saírem do Egito, o que aconteceu? Na frente deles tinha o Mar Vermelho, que na realidade era um lago ali, então chamado de mar porque as águas ali eram banhadas também pelo mar, tinha um mar ali, mas era um lago que poderia atravessar. Então você bem sabe que um mar, ele é extenso, né? Ele é longo, então não tem como atravessar um mar assim de fato, mas ali era um lago, para o seu bom entendimento. Ou seja, observamos o seguinte, nós observamos algo extraordinário, ou seja, os filhos de Israel fugiam dos egípcios, tinham saído do Egito, e na frente deles estavam o mar. É bem interessante nós entendermos essa história. Nós observamos a determinação. Louvado seja Deus. E louvado seja Deus, vamos observar o que as escrituras dizem. Nós temos Êxodo capítulo 14, os versículos 13 a 21.
Vamos que vamos, no Êxodo 14, 13 a 21, vou ler aqui bem compassado para você entender, você que não pode acompanhar, está escutando a palavra do seu trabalho, então dessa forma sendo edificado, não tem como acompanhar, mas você puder memorizar esses versículos, acompanhar em casa ou mesmo anotar também é muito bom. Nós temos Êxodo capítulo 14, os versículos 13 a 21, diz o seguinte: Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: Não temais, permaneceis firmes, e verei o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Então Yahvé ou Javé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficais calados. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs atrás. Então, história magnífica para a nossa meditação, graças a Deus. Vou ler aqui os versículos 20 e 21, dando continuidade. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, a nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelense. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar, este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Amém. O versículo 22 para complementar. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Amém. Nós observamos algo extraordinário. Deus, ele pelejava pelo seu povo. Então Israel tinha saído do Egito com uma forte mão. Nós observamos o profeta Moisés ali encorajando o povo dessa forma para que eles ficassem firmes. É bem interessante, graças a Deus. É bem interessante nós entendermos as Santas Escrituras, nós aprendermos mais e mais. Aleluia. Vou reforçar o versículo 3. O versículo 13. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento nunca mais o tornareis a ver. Amém. Amém. Nós observamos algo que é extraordinário. O profeta Moisés encorajando. Então os israelitas com fé obedeceram, com fé ou escutar a orientação de Moisés. Então nós bem sabemos nesse contexto, Israel foi salvo. Nós observamos pelas Santas Escrituras, então, a fé maior por parte de quem? De Moisés. Moisés, o profeta, falava com Deus, dava coragem. Então a fé de Moisés influenciou. Nós observamos o autor de Hebreus aqui, ele citar algo assim, citar todos, bem interessante. Então nós observamos aqui, lendo o versículo, vou ler aqui na outra versão, que é na versão BS, que é a Bíblia Sagrada, diz o seguinte, o mesmo Hebreus 11, 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Amém. Então pela fé, eles tiveram fé, ou seja, atravessar aquele mar. Para atravessar aquele mar tinha que ter fé,
ou seja, as águas ali estavam de um lado e outro, somente o poder de Deus. Então nós observamos que os egípcios foram tentar fazer o mesmo que aconteceu, morreram afogados. Então, porque Deus, ele preservava o seu povo, nós observamos em cada praga do Egito, nós observamos o seguinte, que Deus em cada praga livrou o seu povo. O seu povo foi acometido por alguma enfermidade, por alguma peste, por alguma insolência, por alguma calamidade? Absolutamente não. É bem interessante nós entendermos a palavra de Deus, nós meditarmos, nós termos o ânimo das Santas Escrituras. Então Deus abençoe você mais e mais, dando pleno conhecimento da verdade, é um ânimo, é uma alegria. Então continue firme na batalha. Muitas são as lutas que nós enfrentamos, mas a fé, ela faz e nos alcançar o impossível, graças a Deus. Vamos dar continuidade, nós temos mais versículos sim, graças a Deus. Nós observamos até o testemunho ali bem interessante, observamos Raabe, Josué 2:10, porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Amém. Graças a Deus. Então, bem interessante nós observarmos. Bem interessante, nós temos Neemias 9:11. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. Amém. Nós temos Salmo 66:6, converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Então, é bem interessante, Deus, ele é poderoso, nós temos que crer no poder de Deus, que ele faz maravilhas. Louvado seja Deus. Nós também temos aqui Salmo 78:13, dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. Amém, graças a Deus. Bem interessante. Salmo 106:9, repreendeu o mar vermelho, e este se secou e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Amém. Graças a Deus. Bem interessante nós louvarmos ao Senhor. Salmo 136:13, aquele que dividiu o mar vermelho em 2 partes, porque a sua benignidade é para sempre. Então Deus é maravilhoso, é excelso. Que possamos nos alegrar no Senhor e a cada dia buscar a sua face. Então Deus, ele tem poder, Deus, ele age, ele dá o livramento ao seu povo, e basta crer com certeza. Então, conforme Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. Então, graças a Deus, o meu muito obrigado por você ter acompanhado essa santa palavra de Deus. Aleluia. Paz seja contigo, você está ouvindo a Rádio Encontro com Deus. Temos o objetivo de levar até você a palavra de Deus, de acordo com as Santas Escrituras. Fique ligado na nossa programação. Do Brasil para o mundo. Rádio Encontro com Deus. Noite e dia. A Rádio Encontro com Deus é a sua melhor companhia. Rádio Encontro com Deus, a rádio do seu coração. Aqui toca sucesso. Para o melhor ouvinte, a melhor rádio. Rádio Encontro com Deus.